Olá, amigos! Novamente bem-vindos aqui ao Reavaliando. Claro que estou contente com a presença de vocês mais uma vez aqui no Reavaliando. Hoje vamos falar de um diretor que ele tem, se eu não me engano, 41 filmes na produção. Já está falecido, faleceu em 2005. Vamos falar aqui do grande, para mim é um grande cineasta, o Robert Wise. Isso aqui é uma foto dele bastante novo. Ele é um homem de cinema, ao meu ver. Ele trabalhou na RKO por muitos e muitos anos, foi editor, a parte sonora, efeitos especiais, foi o editor de dois filmes do Orson Welles, o famoso Soberba e o mais famoso ainda, Cidadão Kane. E é um cara que ele meio que antecede o Steven Spielberg. Aliás, o Steven Spielberg é um grande fã dele, o Martin Scorsese, o Sam Raimi, ele se baseou muito em seus filmes de terror, o Desafio ao Além, o Sam Raimi gosta bastante. E é um cara que é o cineasta completo, ao meu ver. Ele trabalhou com faroeste, musicais, dramas, ficção científica, terror psicológico, ficção científica. E é um cara que os seus filmes não passam mais na TV aberta, o que é uma pena. Vários de seus longas-metragens ainda não estão disponíveis no Brasil em DVDs ou Blu-rays. Aí você vê como o nosso mercado ainda é muito atrasado em relação ao mercado europeu ou americano. E é um cara que não passa os seus filmes em TV a cabo, Telecine, Telecine Cult, TCM, que só estão aqui no Brasil por, como eu vou dizer, de enfeite. Aqueles dois canais, ao meu ver, são de enfeite. As TVs abertas não têm mais interesse nos filmes do Robert Wise como de outros cineastas do mesmo período. É um cara que já foi presidente da academia, acho que dos anos 80, se eu não me engano, produziu algumas cerimônias da academia. É um cara totalmente cinema. Ganhou o prêmio pelo conjunto da obra em 97 a 98 pelo American Film Institute. E é um cara que talvez tenha influenciado James Cameron. Ele fez aquele famoso filme O Enigma de Andrômeda. Quem sabe o James Cameron não pegou muita coisa dali. E é um cara que ele... Amor Sublime Amor, que é a história daquele casal meio Romeu e Julieta, tal, mas mostra uma guerra de gangues, uma coisa que tem até hoje. Mostra aquele período em Nova York, nos anos 60, com uma Natalie Wood lindíssima. Aquele ator que faz o Romeu, vamos dizer assim, ele não é muito bom, mas a Natalie Wood está muito bem ali. A Noviça Rebelde, que muita gente satiriza. Ah, é cantor, eles ficam cantando o tempo todo, que não sei o que, mas é baseado num fato real. A noviça ela quase foi pega por aqueles nazistas. O pessoal, eles satirizam bastante aquele filme. O que eu acho engraçado dessas pessoas, talvez eles tentaram suavizar com músicas uma história muito pesada, ao meu ver. E também fez A Estrela, a biografia da Gertrude Lawrence, uma atriz lá dos anos 20, que foi um grande fracasso, pois o Robert Wise era um cara da Hollywood clássica contra a nova Hollywood, que vinha o Scorsese, o Brian De Palma, Peter Bogdanovich, o Spielberg. Talvez ele tenha sentido isso nas bilheterias. Não foi um grande sucesso A Estrela, mas é um grande filme dele. O Desafio ao Além, que é baseado no livro da Shirley Jackson, que na minha opinião é o melhor filme de Casa Mal Assombrada. Talvez vocês não concordem, prefiro o Iluminado, como eu vou dizer aqui, Terror em Amityville, e vários, Os Esquecidos também, que são vários e vários filmes de terror, de Casa Mal Assombrada, que é considerado um subgênero. Vamos aqui analisar a carreira do Robert Wise, que ele é um cara que merecia mostra, merecia demais mostra, mas como ele é um cara de gênero, como eu venho dizendo aqui, eles têm preconceito com o pessoal de gênero. Ele é um cara que põe muito o diretor desses ditos filmes de arte no chinelo. Eu realmente gostaria muito de ver uma amostra do Robert Wise nesses famosos centros culturais, mas eles têm medo, como eu venho dizendo aqui em outros vídeos. É um cara que os mais jovens talvez não conheçam e deveriam conhecer. E ele é o cara que não era um cineasta metido, porque o Robert Wise ele faz aquilo que eu acho legal. Ele considera o cinema como um meio de trabalho, um meio de sobrevivência. Ele não é aquele cara que acha que o cinema é uma obra de arte, que não sei o quê. É aquele diretor metido, que se acha o rei no set. Não, ele era contratado, ele fazia o que os estúdios queriam.
Por exemplo, quando ele ganha o Oscar por A Noviça Rebelde, ele já estava filmando O Canhoneiro do Young Tyce, com o famoso Steve McQueen. Aliás, para você ver como ele é um cara do trabalho, ele não se deixou deslumbrar, vamos colocar assim. Enquanto estava tendo a cerimônia do Oscar naquele ano, ele já estava em outra produção da Fox, e quem foi receber o prêmio foi a grande Julie Andrews, que é a grande amiga do Robert Wise. Vamos aqui falar de vários e vários filmes do Robert Wise, são 41 filmes, eu gostaria de falar todos, mas é quase impossível. Como eu falei, você tem que fazer download em alguns casos dos filmes do Robert Wise, não temos todos os DVDs disponíveis. O Robert Wise ele ainda consegue aqui no Brasil uma proeza, há 5 filmes dele disponíveis em VHS, pois eu vou contar aqui um segredo para vocês, talvez os mais jovens não saibam. As distribuidoras elas evitavam bastante filmes antigos no formato VHS, porque elas achavam que não ia ter retorno, não ia ter lucro, as pessoas não iam alugar. Muitos donos de locadoras evitavam comprar filmes mais antigos, e o Robert Wise tem filmes antigos lançados nesse formato, como A Noviça Rebelde, Quero Viver, um grande drama, aliás, sobre a pena de morte. A prostituta é acusada de um crime que obviamente ela nega que fez este crime, baseado num fato real, e você vê toda a mão firme do Robert Wise, e talvez ele fosse contra a pena de morte. Aquela prostituta feita pela Susan Hayward, belíssima, aliás, ganhou o Oscar de atriz, muito merecido para a época e tudo. Não é um tema fácil, pois Hollywood ela evita bastante temas penosos, como pena de morte, essas coisas assim. Hoje esses filmes são mais abordados nos Made for TV, na HBO, Netflix, o próprio cinema hollywoodiano ele evita bastante até hoje. E o Robert Wise não tinha disso, ele pegava O Dia em que a Terra Parou, que se trata do medo da guerra nuclear, da paranoia da guerra nuclear, da Rússia contra os Estados Unidos, mas tudo abordado com um tema de Guerra Fria, alienígenas, aquela coisa, como eu vou dizer, um pouco mais sutil. Se os alienígenas conquistassem a Terra, se o Barada, o personagem lá do Michael Rainey, se ele ele controlasse os sistemas de comunicação da Terra, apagassem as luzes, os geradores, como seriam essas armações alienígenas, como eles tratariam os humanos. E ele vai influenciando Steven Spielberg. Steven Spielberg fala em uma entrevista, um documentário que não saiu aqui no Brasil, que ele tinha medo, por exemplo, que lá no Dia em que a Terra Parou, todas as luzes são apagadas. E os hospitais? Como os hospitais ficariam sem energia? E o Robert Wise, ele vai tratando tudo isso. O Joe Dante, ele é grande fã do Dia em que a Terra Parou. Vou mostrar aqui para vocês o Robert Wise com Jack Lemmon. Jack Lemmon era como se fosse um Tom Hanks dos anos 50 e 60, para quem não sabe. O Tom Hanks é muito baseado nele. Aqui em uma cerimônia do Oscar, acredito que eles eram amigos, tiraram essa foto. Como eu falei, o Robert Wise era um cara super tranquilo, nada arrogante, como certos diretores que nós temos aqui no Brasil, que pelo amor de Deus, mas enfim. Aqui o Jornada nas Estrelas, pois a Paramount queria um grande sucesso para concorrer com o Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, como era conhecido. É um bom filme. Talvez aquele roteiro, aquela história meio 2001 tenha desanimado um pouco os fãs da série, mas não é um mau filme. Talvez ele tenha um ritmo um pouco arrastado, mas foi um grande sucesso de bilheteria. Concorreu com Alien, O Oitavo Passageiro, Rock 2, ia fazendo uma bobagem aqui, Rock 2, Apocalipse Now, Kramer vs. Kramer. É um filme que deu muito dinheiro para a Paramount. Concorreu ao Oscar de efeitos especiais, junto com 1941, 007 contra o Foguete da Morte, 1941 do Steven Spielberg, mas perdeu para o Alien, O Oitavo Passageiro. Foi um ano bem concorrido. E o Robert Wise, ele ainda faz uma edição do diretor para DVD, que vamos comentar aqui. Ele só acrescenta 6 minutos, mas fica uma edição muito boa para você ver como o Robert Wise ele tinha muita mão firme. E eu vou comentar também futuramente aqui do O Enigma de Andrômeda, baseado no livro do Michael Crichton. Aqui a contracapa. Irei mostrar para vocês também a contracapa aqui do Jornada. Tentarei mostrar aqui para vocês o Jornada nas Estrelas e o Enigma de Andrômeda, para quem possa ver. E temos outros. Vamos fazer um vídeo aqui isolado sobre as obras do grande Robert Wise.
E os que foram disponíveis em VHS, teremos também esses filmes em VHS. E se você é fã do Robert Wise, por favor, deixe aí seus comentários. O que vocês acham de certos filmes dele? Pois ele tem 41 filmes. Fez filme com Burt Lancaster, Clark Gable, Susan Hayward, James Cagney. Por favor, deixem suas dicas, compartilhem. Estamos recebendo dicas aí. As sugestões, o que vocês acham que ainda falta ser abordado aqui no Reavaliando. Fico muito contente. Por favor, deem aquele joinha, compartilhem, que eu acredito que isso seja o mais importante. E até o próximo Reavaliando, amigos e amigas.